Deus nos acompanha também pela internet, sejam muito bem-vindos. Só lembrando que todo o nosso cronograma, nosso trabalho, fica sempre fixado ali no nosso mural e também no nosso site, tá? Lembrando só da viagem, né, que vai acontecer agora no feriado de outubro. Então, também todo o roteiro está sempre com o pessoal responsável. Quem quiser mais informações, é só estar conversando com o responsável do dia. Bom, acho que com relação aos recadinhos, basicamente são esses, né? Depois a gente vai conversando mais. Então, vamos aproveitando, né? E vamos nos tranquilizando, sentindo essas energias que vão nos transmitindo muita paz. E com os corações preenchidos de gratidão, vamos levando nosso pensamento e ao Pai agradeçamos pela vida, pela oportunidade de mais um dia, de aqui estarmos, adquirindo mais conhecimento e, através dos ensinamentos do Cristo, termos mais instrumentos para nos melhorarmos dia a dia. Que os bons amigos espirituais continuem a nos intuir, nos inspirar e a nos conduzir para o bem sempre. E que mesmo diante dos obstáculos ou das dificuldades que possam surgir, não desanimemos nunca, na certeza de que o Pai Maior e sua falange de bons espíritos estão conosco sempre, nos protegendo e nos envolvendo em sua luz. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a Raquel vai falar conosco sobre o trabalho como bênção da vida, né? Por favor, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia àqueles que nos acompanham também pela internet. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho, mas o trabalho como bênção da vida. Esse texto é um texto da redação do programa Momento Espírita e ele se baseia em uma das leis divinas, ou também chamadas leis naturais, a lei do trabalho. Toda vez que nós nos referimos a trabalho, nós nos referimos como se fosse um sacrilégio. Nós reclamamos, né? Aquele fardo, aquele peso, o trabalho. Mas isso é um tanto histórico, porque a palavra trabalho, ela vem do romano, que significa, aliás, a palavra tripalium, latina, uma palavra latina. E daí o trabalho. Só que o tripalium era um objeto, era um instrumento de tortura. Então, como a palavra deriva desta tortura a que os antigos eram submetidos através do castigo de alguma falta cometida, se associa a sofrimento. Só que nós temos que tirar obrigatoriamente essa teoria, esse conceito de nós, para trazermos para a realidade. Que a realidade em relação à palavra, que está lá inserida em uma das leis naturais, ela está ligada ao nosso progresso. Nós, como espíritos, trabalhamos incessantemente, tanto encarnados como desencarnados. Quando nós adentramos a uma religião, seja ela qual for, o que nós ouvimos? Que temos que trabalhar. Trabalhar para Jesus, trabalhar para Deus, trabalhar em favor da casa a que nós frequentamos, ao centro, à igreja, ao templo, enfim, trabalho. Por quê? Porque o trabalho ele está inserido em nós. Ele faz parte de nós. Porque quando somos criados por Deus, nosso Pai, como espíritos, nós trazemos em nós a sementinha, nós falamos que é o germe latente de todas as leis naturais. E depende de nós, no desenvolver
da nossa caminhada, através da nossa inteligência, do nosso livre-arbítrio, desenvolvermos, né, regarmos essas sementinhas para que elas brotem, para que elas se manifestem. E o trabalho é uma delas. Então, existem várias questões a respeito disso. Se nós observarmos tudo aquilo que está na natureza, e não só nós, espíritos, que é a parte inteligente, integrante do universo, nós vamos ver que tudo na natureza tem uma função. Todos e tudo aquilo que está na natureza trabalha. Aí nós vamos pensar, mas o animal trabalha? O animal trabalha. Porque se ele não trabalhar, ele não sobrevive. O animal ele vai em busca do alimento, ele vai em busca do abrigo. É um trabalho que está de acordo, que faz parte com a natureza daquele ser que tem a sua inteligência instintiva e não a inteligência razão, como a nossa. O vegetal trabalha? De uma certa forma, sim. É que para nós é difícil compreender esse tipo de trabalho, mas ele tem que ir lá, buscar, através das suas raízes, todos os nutrientes que o solo possui para poder sobreviver. É um trabalho. É um trabalho da natureza do vegetal, que é um ser irracional dentro do contexto universal e natural, né? Dentro da criação divina. O mineral trabalha? Trabalha. Porque como tudo na natureza progride, o mineral também progride. E ele também vai em busca do quê? Vai em busca do seu habitat. Vai em busca da sua adaptação neste ou naquele ambiente. As pedras rolam. O mineral, através das faíscas que podem sair de uma pedra bruta, vai encontrar no lugarzinho onde aquela faísca caiu a maneira de sobreviver. É interessante, se nós pararmos para pensar, nessa riqueza universal. Tem muitos que podem pensar, isso é bobagem. Onde já se viu, eu vou parar para pensar em tudo isso. Mas não é nem questão de parar para pensar. Isso é o óbvio da natureza. É que nós estamos numa fase, como espíritos encarnados no momento, mas se estivéssemos desencarnados também estaríamos na mesma condição e posição, onde nós temos que correr, acelerar a nossa jornada evolutiva. Então, nós temos muita coisa a fazer, muitos pingos a serem colocados nos is, muitos resgates, muitas provas. Então, nós ainda não paramos para pensar nessas questões mais sutis e delicadas da natureza. É só por isso. Não que elas sejam bobagens ou sejam insignificantes. É que, no momento, nós temos que pensar na nossa jornada evolutiva, que muitas vezes ela está um tanto atrasada. Então, nós temos que sair correndo atrás do prejuízo, como se diz. E nós deixamos de pensar nessas questões tão delicadas que envolvem o universo todo. Não é? Mas, voltando a falar do que nos compete, nós, como seres racionais, nós temos o trabalho, quando encarnados, para a nossa sobrevivência, para a nossa existência. Temos que correr atrás do sustento material, para que possamos nos alimentar, para que possamos comprar o remedinho quando necessário, para que possamos nos abrigar, para que possamos termos até um certo conforto que o supérfluo nos traz. Por que não? Por que não? Que a partir do momento que nós temos a condição para obter todo o recurso para termos esse conforto e usufruirmos um pouco do que o supérfluo nos traz, nós seremos cobrados se não fizermos isso. Olha o equilíbrio. Olha o equilíbrio da situação. Aquela coisa, nem o abuso e também nem a avareza. Nós temos que saber usar. E nós estamos numa condição ainda que quando nós temos o supérfluo, nós, espíritos, somos felizes.
Nós ainda temos isso. E Deus compreende. O que nós não podemos é ultrapassar determinados limites. Porque nós não temos aquela condição ainda do equilíbrio e do limite. É onde nós nos sentimos bem adquirindo o último modelo de carro que saiu agora. Vamos supor, só um exemplo, que muitos gostam, se satisfazem com isso. Mas e se eu puder comprar 2? Aí eu já não vou me contentar com 2, eu quero 3. É essa a questão. É onde nós, às vezes, somos freados para que não erremos nessa questão. É onde nós somos freados para que possamos não sofrer no futuro. Então, tudo isso envolve a nossa educação espiritual, em termos da posse. Posse, quando dizemos posse nesse sentido, é posse de bens materiais. Não é a questão do ser possessivo, mas termos uma condição a mais para vivermos mais confortavelmente. Nós podemos, sim, podemos, desde que saibamos utilizar. Aí entra a nossa razão e o nosso livre-arbítrio. Temos e devemos, mas temos que saber, de forma inteligente e racional, como utilizar tudo isso. Para que serve o trabalho? Então, se já falamos da questão da sobrevivência, lógico, obviamente, o espírito encarnado precisa disso. Mas será que é só isso? Há uma conotação muito maior. Falando do nosso trabalho material mesmo. Quando escolhemos uma profissão, seja ela qual for, toda profissão é digna e necessária. Toda. Digna de respeito, digna de compreensão, e ela é necessária a todos. É a questão do equilíbrio da Terra, do nosso planeta. Nós precisamos de todo tipo de serviço. E tem que haver aquele que faça o serviço. Aí entra uma outra lei, que é a lei da sociedade. Dependemos uns dos outros. Ninguém vive sozinho. E dentro da lei da sociedade existe o trabalho. Aliás, todas as leis. Eu até recomendo, gente, dentro do livro dos Espíritos, a parte 3 fala sobre todas as leis naturais. E são leis que elas têm que ser conhecidas por todos nós. Temos que conhecer, devemos, para que possamos entender o manejo do universo. Como é que funciona a transição universal e natural. Porque aí nós vamos atrelando uma lei na outra e vamos ver por que tudo é necessário para tudo. E por que vivemos através delas. Não é? Então, voltando à questão da profissional. Toda profissão, ela exige de nós o quê? Razão. Nós temos que usar de uma certa forma. Há quem diga assim, mas aquele trabalho ele não é racional, ele é mecânico. Não, em algum momento ele foi racional. Para aprender, ele teve que usar a razão. Né? Então, a partir do momento que ele se torna mecânico, pode haver o quê? O que é necessário a partir de então? Um aprimoramento. Vamos fazer um aprimoramento, porque tudo evolui, não é? Então, nós vamos aprimorar, mesmo aquilo que seja tão mecânico assim. Nós vemos aí a questão da tecnologia. A tecnologia, ela atinge determinados pontos em que tudo se mecaniza. Então, aquele profissional, aquela pessoa que exerce determinada profissão dentro da tecnologia, nós vemos pela informática como é que funciona. Chega um ponto em que fica mecânica. A situação fica... O que acontece quando chega a esse ponto? Algo novo surge. Aí vai todo mundo atrás, vai todo mundo buscar, vai estudar, vai querer se aperfeiçoar, se atualizar. Que essa é a palavrinha mágica. Atualizar. Tem que se atualizar e aí é gasto o quê? Raciocínio, razão, inteligência. Vamos atrás. E isso é de uma forma tão sábia que acontece, que é para que o nosso mecanismo intelectual não estacione. E isso acontece em todas as profissões. E isso faz o quê?
como que nós, espíritos, possamos evoluir em termos intelectuais. E isso mexe com um outro lado também. Cada vez que damos esse avanço, o nosso emocional também trabalha. O nosso psicológico também trabalha. E o que é mais interessante, nós saímos da nossa zona de conforto. Aquele que diz assim, mas para mim tá bom assim, vai ter outra questão onde ele vai ter que se mexer e sair daquele comodismo, daquela zona de conforto em que ele está no momento. Pode não ser material. Pode não ser, porque a natureza trabalha essa questão. De forma que, se a criatura, ela acha, ela pensa, ela se conforma com o que ela atingiu até o momento, profissionalmente, em questões, em fatores de posição social, econômica, ela está bem assim. Algo vai surgir para que ela possa trabalhar de uma outra forma, porque o trabalho não é só material. Nós trabalhamos espiritualmente, nós trabalhamos em favor de alguém que, de repente, necessita da nossa ajuda, do nosso auxílio para algo. Um amigo, um familiar, um parente, enfim. Podemos reparar que isso acontece incessantemente em nossa vida. Sempre. O trabalho, ele não é só remunerado, não é só material. Isso existe para nós, que somos espíritos encarnados. Quando estamos encarnados. E quando nós estamos desencarnados, que nós não precisamos do sustento material, nós cruzamos os braços? Ou vamos permanecer no ócio, sem nada fazer? Não. E aí é que entra o verdadeiro trabalho. Por que o verdadeiro, gente? Pelo seguinte, porque somos espíritos, certo? Somos espíritos que, temporariamente, estamos em um corpo material. De épocas em épocas encarnamos. Mas, basicamente, somos espíritos, encarnados ou não. Quando encarnados, vamos em busca do trabalho material para o sustento do corpo e para o nosso progresso espiritual. Porque através do trabalho aprendemos, progredimos, enfim. E quando desencarnados, nós temos os trabalhos que não são materiais. E são tantos eles. Não vamos dizer assim, trabalhos espirituais. Não é bem esse o termo. Mas como espíritos nós trabalhamos em muito. Tem uma questão? Tem. A vontade. Claro, a vontade ela impera. Mas se nós quisermos, nós vamos trabalhar mais. Ou menos. Mas ociosos nós não ficamos. Olha que interessante. Nunca. A força que nos move em relação ao trabalho, ela é, vamos dizer assim, como pensamento. Ela não para nunca. Sempre existe uma direção que nos conduz ao fazer algo, ao trabalho. Porque a ociosidade, ela não faz parte da natureza do espírito. Muito pelo contrário. Ela é adquirida pelo espírito que não quer trabalhar. É diferente, ela não é natural, ela não nasce conosco, espíritos. Nós não temos o germe da ociosidade, nós temos o do trabalho. Quando nós nos negamos a ele, nos tornamos ociosos. Aí nós paramos para pensar. Mas isso cansa. Não tem uma hora que o trabalho cansa? Materialmente, sim. Quando estamos encarnados, sim. Nós, como espíritos encarnados, temos a necessidade do repouso do corpo. Então, quando nós falamos incessantemente em trabalho, 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 nós vamos lá para a casa espírita, o que pedem para nós? Trabalho. Nós vamos lá para a igreja? Trabalho. Nós vamos, seja lá para onde for, é trabalho. Nós procuramos voluntariamente, até independente de religião, o trabalho. Mas tem uma hora que o corpo requer refazimento. Isso também é divino e natural. Não é lei, não existe lei do repouso, não é isso. Porque as leis, elas estão ligadas ao espírito. E espírito não precisa desse repouso. Deste tipo de repouso, não.
o repouso relativo à fadiga física. Isso é quando nós estamos encarnados. Aí nós precisamos. E cada um precisa do seu. Isso é relativo. Tem criaturas que dormem 3 horas por dia, no máximo, está ótimo. Tem outras que precisam de 10. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Isso não quer dizer que a criatura não trabalhe, não seja produtiva. Não, não tem nada a ver. Isso tem a ver com a sua necessidade fisiológica, reparadora, enfim. Isso é de cada um. Agora, como espíritos desencarnados, não é bem assim que funciona. Nós podemos, sim, pela nossa condição, que é individual, mesmo desencarnados, termos uma certa necessidade de um descanso. Por quê? Porque ainda carregamos conosco, no perispírito, no nosso espírito, as mazelas do físico, do material. E nós vamos sentir o cansaço como se estivéssemos encarnados. Mas isso, com o tempo, vai passando. Porque nós vamos caindo na real, no contexto real, somos espíritos, estamos desencarnados. Não tenho mais um corpo que se canse. Aí o trabalho pode se tornar ininterrupto? Pode, de acordo com a nossa vontade, com a condição que nós vamos adquirindo da nossa vivência no plano espiritual, sem o peso do corpo físico, que exige repouso, nós podemos sim. Podemos. Nós vemos, dentro da literatura espírita, nós encontramos, né, e é tão comum, não é só um detalhe. No discorrer das páginas dos livros que nós lemos, nós vemos aqueles espíritos que trabalham incessantemente. Isso é independente de evolução. Vai dar vontade. O livre-arbítrio nos conduz a isso. Ao querer trabalhar, querer estudar, porque sentimos a necessidade do quê? De nos reformarmos intimamente. E nós sabemos que através do trabalho e através do estudo, nós vamos adquirindo o quê? Conhecimento. O trabalho renova nossos conhecimentos, não é? Quem é que no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, não encontra todos os dias algo novo? Por mais mecânico e rotineiro que ele seja. É uma conversa diferente, é um acréscimo do conhecimento daquilo que fazemos. Não é? Quem trabalha com o público, em geral, é de um enriquecimento incrível. Porque tem sempre aquele que nos traz uma notícia ou nos acrescenta algo em alguma coisa que estávamos precisando. Até, de repente, estamos até com um problema íntimo, pessoal. A pessoa nem sabe. Mas ela diz algo que vai nos ajudar. E nós estávamos ali, no ambiente de trabalho. E aquele pesquisador, aquele que estuda dentro do seu próprio contexto profissional, sempre ele vai encontrar algo que ele desconheça. Sempre. Se ele ficar ali, direto nos livros, no seu material de trabalho, enfim, no que a internet traz, e apostilas, enfim, todo o seu material de trabalho, ele pode ter decorado aquilo tudo. Mas, de repente, vem uma informação nova através de um contato que ele faça com alguém, com o próprio cliente, com algum colega de trabalho, e ele vai buscar, ele vai procurar saber. Isso é de um acréscimo em nosso espírito que nós não imaginamos o quanto. Porque tudo aquilo que nós aprendemos, companheiros, tudo não se perde. Fica tudo armazenado em nós, como espíritos. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Costumo dizer que somos um arquivo ambulante. Quanta coisa que nós conhecemos. Ah, mas será que eu conheço mesmo? Será que... Poxa, mas aquilo que eu aprendi em encarnações passadas, onde é que está? Está no nosso arquivo. É que não há necessidade, no momento, de vir à tona. Somente isso. Não há. Isso não quer dizer que nós não conheçamos o assunto ou não conheçamos o manejo daquela situação. Nós conhecemos, sim.
Ah, mas como é que eu vou saber disso? Nós não sabemos 100% diretamente. Nós temos uns flashes, nós temos noção de determinada coisa. É aquilo que se chama de vocação. Sabe aquela criatura que tem uma vocação, tem uma inclinação para determinada profissão? Por que será? Porque ela conhece. Ela sabe. Mas se ela já sabe, ela conhece, por que ela terá que, novamente, exercer essa profissão? São motivos esses que nós não conhecemos. Mas para um aprimoramento. Talvez para exercê-la melhor do que já exerceu. Talvez numa outra encarnação ela aprendeu, mas não exerceu como deveria. Então ela virá para aprimorar o exercício daquele conhecimento. Isso é divino. Isso é divino. Isso faz parte do nosso progresso, da nossa perfeição em relação ao trabalho. Não é? E para que sejamos espíritos elevados, atinjamos o nosso limite de perfeição, é necessário que conheçamos todas as profissões? Não necessariamente. Mas que tenhamos exercido aquelas que nos foi, não é, direcionada da melhor forma possível. E isso sim, porque quando exercemos a profissão da melhor forma possível, nós também vamos nos aprimorar em termos de conhecimento humano, espiritual. Isso é um material. Esse texto, ele é um material para nós refletirmos em termos de nossas profissões. O que cada um de nós faz hoje, como espíritos encarnados. Para que possamos pensar até onde eu estou sendo produtivo para a sociedade, porque trabalhamos, de uma certa forma, para a sociedade. Né? Trabalho para mim. Não, eu trabalho para o meu sustento. Mas o que eu faço beneficia muitas pessoas. Isso todos nós. Isso todos nós. Né? Nós vamos, se nós formos analisar cada profissão, que se nós ficarmos aqui analisando, nós vamos levar o dia todo. Mas cada profissão que nós pegarmos e pararmos para pensar, beneficia o outro. Assim como nós precisamos de todos os profissionais, de todas as áreas, para que possamos viver em todos os sentidos. Não é? Então, é um texto, é um assunto de reflexão imensa, de análise, para que nós possamos aparar as nossas arestas, para sabermos aonde nós podemos melhorar, aonde nós estamos fazendo de maneira não errada, mas equivocada, talvez. Vamos mudar um pouquinho? Vamos aperfeiçoar aqui, vamos acelerar um pouco ali, ou então vamos devagar com essa outra questão, para nós podermos equilibrar. Porque quando equilibrados nesse sentido, tudo transcorre da melhor forma possível. Não é? Porque o trabalho, essa frase é do texto, o trabalho é a ferramenta bendita que a divindade nos oferece para o nosso progresso pessoal. É pessoal. Então, o trabalho, ele não vai só enriquecer o nosso bolso. Ele não vai só pôr a comida na mesa. Ele vai nos ensinar como nos portarmos perante a natureza. Não é só perante a sociedade. Então, ele é digno. Ele é de uma dignidade imensa. E, através do Livro dos Espíritos, nesse capítulo da Lei do Trabalho, existem umas questões muito interessantes que diz assim: nós conhecemos o trabalho aqui da Terra, mas em outros planetas, onde existem espíritos mais evoluídos, espíritos que não têm as mesmas necessidades que nós, porque já passaram por tudo isso, existe o trabalho? Obviamente que sim, como respondem os espíritos, de acordo com o planeta, de acordo com o espírito que lá habita, de acordo com a condição planetária de cada um deles. Porque o trabalho
É lei divina. Assim como existem planetas inferiores à Terra, onde o trabalho é mais primitivo, é um trabalho um tanto mais sofrido, nesse sentido, nós podemos aplicar a palavra, mas é trabalho. É trabalho. Não é porque o espírito evolui, como já dissemos, que ele vai ficar sem fazer nada. Muito pelo contrário. O espírito, quanto mais evoluído, mais ele trabalha. É que ele muda, o que muda são as necessidades. Mas o trabalho permanece. O trabalho está ali, intrínseco, né, no espírito. E aquele que não pode trabalhar, materialmente falando, lógico, está aqui a pergunta no Livro dos Espíritos, e que depende de alguém que o ajude em seu sustento. Como será reconhecido esse espírito perante Deus? Ele pode trabalhar de outra forma. Ele tem sempre uma maneira onde ele pode fazer algo. Mas se ele não pode fisicamente trabalhar, se fisicamente, por algum motivo, ele está bloqueado em suas condições, ele pode mentalmente, intelectualmente, através da palavra, enfim, tem alguma maneira onde ele pode exercer o seu trabalho. E aquele que já não pode mais, por uma questão cronológica, né, criatura que já trabalhou, hoje em dia ela não trabalha mais. É a mesma questão. Primeiro, porque ela já trabalhou, e segundo, porque o fato dela já estar beneficiada por uma aposentadoria, vamos dizer, né, que seja esse o caso, não quer dizer que ela não possa fazer algo. Ela pode. Ela pode. Pode e deve. Não é? A partir do momento que deseje, a partir do momento que possa, está ali. Ela pode. E aquela criatura, vamos um pouco além, que está impedida física e mentalmente do trabalho. Vamos dizer que essa oportunidade para ela não conta, ela vai pular esta encarnação como se fosse uma infratora da lei do trabalho? Não. Existem razões diversas, 1000 razões, talvez, que nós desconhecemos, no fato da criatura estar nessa condição. Não cabe a nós julgarmos ou querermos analisar ou saber o porquê. Não, existe a situação. Só que nós não podemos esquecer de um detalhe. Ali está um espírito naquela condição física. A condição é física. Como espírito, aqueles momentos que aquela criatura tem fora do corpo, dizemos no caso do sono físico, ela pode fazer algo. Existe aquela criatura que às vezes ela tem tanta necessidade de correr atrás de todo o tempo que ela precisa recuperar para poder evoluir, que lhe é concedido esses momentos, onde o corpo físico, sem condição nenhuma, nem intelectual nem física, não podendo exercer nenhum tipo de atividade ou de trabalho, aproveite aqueles momentos de desligamento do corpo físico, onde ela possa exercer algo. Isso é misericórdia divina. A partir do momento que, deixando bem claro, sempre, a criatura queira. Existe sempre o livre-arbítrio aí. Essa é uma condição muito delicada. E terminando o texto, ele nos diz assim, no último parágrafo: e ao início e fim de cada jornada de trabalho, agradeçamos a ocupação útil, remunerada ou voluntária, dentro ou fora do lar, pois quando trabalhamos com amor, somos como uma flauta, através da qual o murmúrio das horas se transforma em suave melodia, espalhando notas de alegria no ar, contagiando tudo o que nos rodeia. Lembrando, gente, que há tempos atrás, hoje nem tanto,
Nós, mulheres, falar bem do lado feminino agora, nos sentíamos um tanto rejeitadas pela sociedade na questão do não trabalhar fora. Aquela dona de casa. Quantas e quantas mulheres não se sentiam mal com essa situação, depreciadas, aquela coisa, eu não faço nada. Eu só trabalho em casa. Poxa, só trabalho em casa. E a valorização dessa questão do dona de casa veio depois que a mulher saiu para trabalhar fora. Que ela própria se posicionou. Nós nos posicionamos diante disso, né? Como acabei de ouvir aqui, nosso trabalho de casa. Porque o trabalho de casa é 24 horas. Quando nós saímos para trabalhar, nós temos a nossa carga horária de trabalho. E o trabalho de casa? Aí, olha como tudo estava em nossas mãos. Nós mesmas tivemos que sairmos e enfrentar o trabalho lá fora, competir, né, a competitividade com o masculino, para valorizarmos o que nós fazíamos em casa, que não é nada fácil, né, porque não tem parada. Então, esse é o trabalho. Eu me lembrei muito dessa questão no final do texto, porque ele fala, o trabalho dentro ou fora do lar. Gente, alguém tem que fazer esse trabalho. E se esse trabalho não for feito com amor, com dedicação, o que será desses lares? E a energia que fica nesse lar? E a vibração? Sabe aquele... O executar essa tarefa com reclamação, lamúria e fardo? Gente, é a nossa responsabilidade. Isso se espalha pela casa. Não é? Não digo que os homens hoje não façam. Fazem também, colaboram, ajudam. Com certeza. Mas é que o fardo, ele era destinado à mulher. Então, a mulher ficou com esse clichê, né, do dona de casa, como se fosse algo pejorativo. E hoje hoje não. O dona de casa hoje, ele vem com uma coroa na cabeça. É diferente daquela questão, né, que parecia uma coisa... Gente, parecia algo... Era tão depreciativo. Mas quem fazia isso? Nós. A própria dona de casa fazia isso. Se sentindo diminuída porque não trazia dinheiro para casa. Não, mas alguém tem que fazer o de casa. A hora que a casa ficou sozinha, que todo mundo saiu... aí veio a valorização, né? Mas como tudo na natureza acontece na hora que tem que acontecer, aí aconteceu na hora certa para nós sabermos o quão valoroso é isso. E graças a Deus nós passamos isso adiante. Hoje, para os filhos, para os netos, nós passamos essa valorização de uma forma mais real. Não é? Como hoje, nós vemos aí, é tão chique, entre aspas, ir para a cozinha hoje, né? Tá aí, ó, é já chiquérrimo ir para a cozinha. Tá todo mundo querendo, né? Até os homens. Tem até avental para homem, todo para ir para a cozinha. E a varanda gourmet, os chefes, não é? Não é? E ficou até chique. Porque é a valorização, é a igualdade, é aquela coisa do porquê tem que ser como um fardo e tem que ser só a mulher. Nada disso. É o prazeroso. É aquela coisa da convivência, do compartilhar. Se tornou algo agradável, não é? E isso tudo, gente, faz parte do progresso. Isso é progresso. Para que nós possamos mudar a nossa visão em relação a tudo que até então era considerado como algo tão desagradável. Que Deus permaneça em nossos corações. Tem pergunta? Alguma pergunta? Algum comentário? Não? Tem. Só para brincar um pouquinho. Fala, Sandrinha. Eu vi uma charge um dia, né, desses aí. O marido chega em casa, a casa limpa, arrumada, os filhos todos já jantaram, está quase tudo arrumadinho, bonitinho. Mas o que você fica fazendo o dia inteiro? Né? Aí ela chegou no dia seguinte, a casa toda suja, as roupas para lavar, as crianças tudo jogadas no chão, sem comida. E falou, mas como? Eu falei assim, o que eu fiz o dia inteiro, fiquei lendo meu livro. Porque, já que ele não valorizava, né?
Então, é isso que acontece. Né? O trabalho mesmo de hoje em dia, a gente vê os homens, né, trabalhando, ajudando a cuidar dos filhos, a trocar fralda, né? E isso não tem demérito nenhum, porque antigamente tinha muito disso, né? Que é o machismo, né? Hoje não, hoje a gente está equiparado a qualquer ser humano, nós somos seres humanos, né? Temporariamente vestindo um corpo masculino ou feminino. Então, isso que as pessoas precisam compreender, né? Não é? É isso mesmo, Sandra, bem lembrado. Só para complementar o que a Sandra falou, o feminismo, o machismo não existe, gente. É algo que foi gerado... Não, o machismo. Porque você tem que lembrar que um homem é criado por uma mulher. Então, não existe o machismo. O homem nunca depreciou a mulher. O próprio Cristo está lá, o que ele faz a mulher é uma heroína. Se vocês forem observar, naquela época, retórico, histórico, a mulher é um lixo perto da sociedade. E o Cristo veio para colocá-la no seu devido lugar. Tá? A mulher que educa um homem. Eu até brinco, eu falo assim, a culpa da mulher passar por tudo isso é da feminista. É da feminista. Então, o homem não quer. Eu hoje trabalho, tenho 6 chefes, 6 mulheres mandando em mim. Aí eu chego em casa, tem mais uma que quer mandar. Tudo bem. Mas não é que você quer, você vai. Não. A vida ensinou o seguinte: a mulher ficava em casa, ela fazia o maior trabalho de todos os tempos. Se fala assim, a escola pública antigamente era melhor. Claro, o professor não tinha que dar educação, tinha que dar cultura. A falta da mãe em casa, o professor tem que dar educação, não cultura. Então a escola pública deixou de ser o lugar de você ter cultura para você ter educação. Olha a falta da mulher no lar. O trabalho dela era muito importante. Nós vamos voltar lá, mas agora vai ser a vez dos homens, tá? Manda internet. É do Lourenço, da Maria Leia. Oi, Lourenço. Raquel, Oi, Maria Leia. Bom dia. Abraço a todos os presentes. De uma observação mais apurada, se nota que o homem ou mulher nasce com o seu próprio feixe de virtudes. Isso faz parte do seu ser. O trabalho será uma maneira de florescer essas virtudes, eliminando os vícios e erros? Obrigada, Lourenço. Sempre obrigada pelas oportunidades. Verdade, gente. Olha a questão aí do... fazendo um paralelo, né? Homem, mulher. Como ele iniciou, cada um já vem no seu feixe de virtudes. Lindo isso. E verdadeiro, não é? Até antes de virmos para o centro hoje, nós estávamos em casa conversando sobre isso. Sobre a questão homem-mulher. Cada um dentro do seu papel. O espírito não tem sexo, mas o sexo ele é escolhido, se podemos, né, dizermos assim, entre aspas, ele é planejado de acordo com aquilo que o espírito precisa cumprir como encarnado. E dentro disso está o quê? O trabalho. Né? Há funções, hoje nem tanto, mas vamos dizer que haja funções determinantemente masculinas e femininas. Para isso, o espírito tem que vir naquele sexo. Isso denota o quê? Progresso. Olha aí o progresso falando mais alto. Olha o aprendizado. Poxa, para aprender aquela determinada profissão, para exercer aquela determinada profissão, eu tenho que vir homem ou mulher. E eu estou precisando daquele ensinamento que está no exercício daquela tarefa. Então, isso já determina o que o espírito fará ou virá, ou homem ou mulher. Né? Então, é bem dentro disso mesmo. Obrigada, viu, Lourenço? Obrigada, Maria Leia. Gente, vamos lembrar a todos sobre o lançamento do nosso livro, que foi aí editado por nossa editora, Mensagens do Além, né? O livro com as psicografias do Mirabelli. Tem aí o livrinho, Sandra? Olha, para quem quiser, é só procurar aí em nossa livraria. Tá? O lançamento do livro foi agora, em maio, dia 23. E para que nós possamos conhecer um pouco da nossa história, Casa do Caminho Santana, conhecermos esse espírito extraordinário, é bom, né, recorrermos à leitura desse livro. Tá bom, gente? Que Jesus permaneça no coração de todos nós, que tenhamos uma semana de muito trabalho em todos os sentidos, esse trabalho
abençoado e que possamos, a partir deste momento, aguardarmos para que possamos receber o passe e levarmos dentro de nós toda a harmonia que desejamos. Que assim seja. Bom, então nesse momento, num só pensamento e unidos no amor maior, vibremos. Vibremos pelo nosso planeta, envolvendo muita luz, muita paz. Vibremos por aqueles que se encontram no leito de dor, para que essas vibrações lhes cheguem em forma de medicamento, aliviando suas dores e lhes fortalecendo o corpo. Vibremos por aqueles que acabam de se despedir de um ente querido, que parte para a pátria espiritual. Que essas vibrações lhes conforte e lhes fortaleça. E vibremos pelos nossos lares, para que essas vibrações em forma de luz, amor e paz envolva todos os cômodos e todos que conosco convivem. E assim, mais uma vez agradecemos ao Pai pela oportunidade abençoada de aqui estarmos, onde tanto recebemos. Agradecemos pela semana que se inicia e que ela seja repleta de saúde, de paz, disposição e trabalho, como bem nos foi passado hoje. E que essas boas energias que estão conosco, que nos envolvem, permaneçam durante todos os dias que se seguem e que possamos transmitir essa paz, essa tranquilidade a todos que conosco convivem. Que assim seja, graças a Deus.